Estou muito feliz de estar aqui, estou vendo uns rostinhos novos. E, sério, meu coração está exultando no Senhor mesmo, porque, sabe, não está sendo fácil. Eu acho que não está sendo fácil para ninguém nesses tempos. Nós não somos perfeitos, eu não sou perfeita, apesar de ser desse jeitinho aqui. Mentira, eu não sou perfeita, você também certamente não é perfeito. E nós temos passado por tempos muito difíceis, né? A gente tem passado por uma pandemia, não é uma coisa trivial. Estamos sentindo falta de vários irmãos. E muitas coisas acontecendo. Como eu disse, uma pandemia, a gente está há meses sem poder ver os nossos amigos queridos, assim, por tanto tempo. Nós não podemos ver nossos familiares, dar aquele abraço. Tem sido tempos difíceis, não só por essa questão. A gente abre o Facebook, abre o Instagram, abre o Twitter, é racismo, é feminicídio, são tantas coisas, caos político, caos social, caos econômico. Eu não estou falando de política nem das notícias que eu estou vendo nos jornais da TV, porque eu nem estou vendo, para falar a verdade. Mas são tantas coisas que têm acontecido e não tem sido fácil para ninguém. Sabe, algumas coisas têm ecoado na minha mente, têm martelado nesses meses, desde quando a gente está? Março, e não sei se só na minha, sabe? O que eu estou fazendo, o que está acontecendo no mundo, o que eu posso fazer e por que Deus está permitindo essas coisas. Essas perguntas têm ecoado na minha mente dia após dia. E eu sei que eu sou muito privilegiada assim, na minha vida, com certeza. Mas eu acho que essa quarentena abalou a todos de alguma maneira, né? Uns muito, outros poucos, na área sentimental, na área da saúde. Sabe, cada um no estilo, mas todos nós fomos abalados por ela, de certa forma, não tem como negar. Talvez você não esteja entendendo muito onde eu quero chegar com isso. Não estou aqui para falar de coisas que estão acontecendo. Não estou aqui para te deixar para baixo, não é isso. Mas são muitos questionamentos, dia após dia, ecoando nas nossas mentes. Não só na minha, eu acredito assim. É um fluxo de informação muito grande. São pensamentos que passam dia após dia, minuto após minuto. E tem uma coisa que eu estava lendo esses dias sobre síndrome da mente acelerada, que é uma coisa que a nossa geração tem muito forte. É uma síndrome que foi diagnosticada pelo psiquiatra Augusto Cury, bem famoso. E ele fala sobre o fluxo de informações que passam na nossa mente, segundo após segundo. E são tantas coisas, são tantas informações que a gente pega. A gente olha, quando vê o Instagram, olha a notícia de agora, notícia de minutos atrás não é mais a notícia de agora, ou a notícia que estava no Twitter. Então, o Twitter é assim, né? Cada um bota o que quer e escreve o que quer. E é fake news para cá e verdade para lá. E são tantas coisas. E eu acredito que com essa pandemia, como a nossa rotina deu uma quebrada, essas questões vêm martelando mais. E eu estava vendo uma pesquisa que aconteceu em 2018, na época das eleições, e foi feito por uma empresa, e dizia que mais ou menos 56% de jovens, que foi feito de 18 a 28 anos, se mostram preocupados com o futuro. E olha, eu tenho talvez a percepção que hoje o cenário não esteja tão bom assim. Acho que até piorou, né? Em 2020, o que será? Eu queria até fazer um teste aqui. Quantos aqui já se sentiram que um dia, que no futuro, iriam fracassar, iriam não conseguir um bom emprego, ou não ia conseguir terminar a faculdade, ou não conseguir entrar na faculdade? Quem já? Eu já. Eu queria que você continuasse com a mão levantada. E olhasse para a pessoa que está do seu lado, não fica com vergonha. Todo mundo aqui está com a mão levantada praticamente. Porque isso é normal com todo mundo. Isso acontece comigo, acontece com você. É uma coisa que tem se tornado rotineira na nossa vida. No mundo tem se tornado rotineiro. São tantos porquês, tantas questões. O mundo tem se tornado cada vez mais complicado. E quase quebrei meu óculos. E, sabe, todos nós estamos juntos nessa, mas como uma família do primeiro amor, como uma família de Cristo, nós vamos sair também juntos dessa.
E eu queria pedir para vocês abrirem Mateus 14. Mateus 14, do 22, a gente vai ler do 22 ao 33. Jesus anda sobre o mar. Já conseguiram? Amém? Glória a Deus. Logo a seguir, compeliu Jesus, os discípulos, a embarcar e passar adiante dele para o outro lado. Enquanto ele se despedia das multidões, subiu ao monte a fim de orar, sozinho. E caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi ter Jesus com eles, andando sobre o mar. E os discípulos, ao verem andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E todos, tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhe disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondeu-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente, Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidais? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és o Filho de Deus. Feche seus olhos, a gente vai orar um pouquinho. Senhor, a Tua palavra é boa, a Tua palavra é perfeita, Senhor, e ela traz paz aos nossos corações. Que o Teu Santo Espírito possa nos revelar, Senhor, que o Senhor quer nos ensinar hoje. Que o entendimento dos meus irmãos e o meu entendimento seja aberto hoje. Que os ouvidos espirituais, que o coração, Senhor, possam ser abertos hoje, Senhor. Que eles possam realmente ouvir a Tua voz. Não por mim, Senhor, mas por Tu mesmo, porque Tu és santo e Tu tens o controle de todas as coisas, Senhor. Então, em nome de Jesus, que você possa chegar aos meus irmãos. Em nome de Jesus, amém. Essa passagem é muito conhecida. Pedro e Jesus andando sobre as águas. E eu gosto sempre, na EBD eu tenho falado muito isso, eu gosto sempre de olhar o ponto de vista dos discípulos, de quem estava vivendo aquele momento com Jesus. Porque hoje é muito fácil para mim, ou para você, eu nasci na igreja. E eu ouço essa história desde que eu me entendo por gente. Lá dos Cordeirinhos eu ouvi essa história e hoje para mim soa natural. Jesus andou na água com Pedro, tranquilo. Porque a gente tem uma tradição, querendo ou não, sociedade cristã e uma igreja católica, uma igreja protestante bem estabelecida, então acaba que essas histórias são recorrentes na nossa vida. Mas quando a gente olha para essa situação pensando naqueles discípulos que não tinham vivido aquilo, eles não tinham lido isso em nenhum lugar, eles não tinham lido no Evangelho de Mateus que isso estava acontecendo. Não, Mateus provavelmente estava lá, ele que estava vendo aquelas coisas. E eu fico imaginando o que estava acontecendo para eles, porque até um pouco tempo antes dessa situação, não só era impossível acontecer uma coisa dessa para aqueles discípulos, como eles não tinham lido em lugar nenhum antes, não tinha sido falado sobre isso como a gente hoje. Então, para a gente soa muito natural, mas para aqueles discípulos, e a gente tem que pedir ao Espírito Santo para trazer isso aos nossos corações, quão sobrenatural é essa situação. Mas voltando, eu queria focar em Pedro, especificamente. Pedro, ele era um discípulo impulsivo, ele era um discípulo temperamental, instável. Quem lembra da história que ele cortou a orelha do guarda, né? Acho que isso não é atitude de uma pessoa estável, não muito. E por esse capítulo a gente vê também que Pedro, também faltava fé em Pedro. E é engraçado porque ele já tinha visto Jesus fazer milhares de milagres. Não milhares, mas dezenas talvez. Ele já tinha visto um coxo andar, porque Jesus mandou. Ele já tinha visto uma menina ressuscitar ao som da voz de Jesus.
Ele já tinha visto a própria sogra dele ficar sem febre e voltar à vida praticamente. Ele já tinha visto todos esses milagres. E mesmo assim, Pedro duvidou. Engraçado, não? E em muitos momentos assim eu consigo me ver em Pedro. Eu consigo olhar essa história e me ver ali plenamente. Quantos aqui já tiveram alguma experiência com o Espírito Santo? Experiência, eu digo, alguma oração, não é só manifestação dos dons, mas alguma oração que alguém fez para você e tocou no seu coração, alguma pregação que o pregador falou e parecia que era para você, porque isso é o Espírito Santo. O Espírito Santo que está aqui, está aí, ele sabe o que você está precisando, e ele fala para a pessoa aqui o que essa pessoa está precisando. Isso é ter uma experiência com o Espírito Santo, não é só ter dom, não é só manifestação dos dons. E eu acredito que muitos aqui já tiveram, claro, amém? Mas eu percebi que com esse capítulo, uma coisa bem interessante, que a gente tem, talvez, invertido as coisas. A gente acha que a gente só vai ter a vida transformada quando a gente tiver aquela experiência com o Espírito Santo, quando a gente tiver aquele milagre acontecendo, sabe? Eu só vou ter a minha vida transformada quando eu for curada. Eu só vou ter a minha vida transformada quando aquele meu parente vier para a igreja. E isso tem se tornado um paradoxo, às vezes, na vida do cristão. Alguns questionamentos assim. E, na real, eu acredito que, por essa palavra aqui, pela experiência de Pedro, que, na real, não é a experiência miraculosa com o Espírito Santo que vai fazer você mudar de vida, mas a percepção do caráter de Deus é que vai te transformar. Como assim? Na palavra diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Na palavra de Deus, a gente consegue ter a percepção e consegue aprender aquilo que Deus é, não somente aquilo que Ele pode fazer. Não somente o Deus que faz todas as coisas, mas o Deus que é todas as coisas, sabe? Quando a gente tem essa percepção, as coisas vão mudando na nossa vida, porque a gente entende que não são os fatores externos que vão nos mudar, mas sim aquilo que é gerado no nosso coração pelo Espírito Santo que muda as coisas externas. Por exemplo, quando a gente entende um pouco sobre o amor que Deus tem por nós, o amor que Deus teve quando mandou o seu Filho Jesus por nós, o amor que Ele continua liberando a cada dia, a nossa percepção também com os nossos irmãos, em amar os nossos irmãos, muda automaticamente. Na biologia, eu não sou muito boa de biologia, mas eu lembrei disso. Tem uma coisa chamada genótipo e fenótipo. Se eu não me engano, tem alguém bom de biologia aqui? Não sou muito boa, sou de exatas. Mas, enfim, se alguém lembrar aí, alguém de algum cursinho, ó, Luana sabe, tá fazendo cursinho, sabe de tudo. Tem o genótipo e o fenótipo. O genótipo são as características internas a você. Você nasce com aquilo. Seu pai e sua mãe mandaram isso para você e você tem essa informação genética. Então, no seu DNA está lá escrito, você vai ter cabelo enrolado. Esse é o seu genótipo. Mas o fenótipo é como você aparenta. Então, o fenótipo seria, se eu fizesse uma progressiva, o meu cabelo está enrolado? Não, meu cabelo não está enrolado, meu cabelo vai estar liso. Esse é o fenótipo. Graças a Deus pelo fenótipo. Porque seria complicada a minha vida. Mas, então, voltando aqui à nossa história de Pedro e blá, 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 todas essas coisas, o fenótipo seria as experiências externas, que são muito boas para acontecer. Isso é essencial para a vida cristã. Mas isso não vai acontecer se o seu genótipo não for de Cristo. Se aquilo que você exala não é o caráter de Jesus. Não adianta você ficar falando coisas de Deus e falando em línguas e profetizando se dentro de você não está exalando isso. Então, voltando aqui à questão de Pedro, a gente vai entendendo por que Pedro, apesar de ver tantos milagres, de presenciar tantos milagres, ele não tinha esse interior, no interior dele, que Jesus era como é que faz? Miracle work. Fazedor de milagres, não sei, aquele que fazia os milagres. Ele não estava entendendo isso, que o mesmo Jesus que fez os milagres com as outras pessoas, ele também estava querendo fazer um milagre com Pedro. E eu creio
que quanto mais a gente vai conhecendo ao Senhor, lendo a palavra, mais a gente vai tendo a percepção de quem Ele é, sabe? Não tem como a gente ler a Bíblia e achar que é a mesma coisa sempre, porque não é. A palavra de Deus se renova a cada manhã, e ela se renova a cada momento, a cada instante, quando nós permitimos isso. E eu achei que cada vez mais que a gente se aprofunda, mais a gente tem a nossa vida transformada pelo Senhor. Então, eu posso dar outros exemplos sobre isso. O povo de Israel. O povo de Israel é um bom exemplo disso. Eles tinham visto o milagre, talvez, na minha opinião, não sei vocês, na minha opinião, o mais grandioso que tinha acontecido ali. O mar abrindo para eles. Eu peço a Deus que tenha um telão no céu, que a gente possa ver esse momento. Eu não sei. Porque imagina o exército de Faraó atrás deles e eles não tendo para onde ir, o mar se abre na frente deles. Cara, imagina a Praia da Barra abrindo para você. E eu creio que esse foi um dos maiores milagres. E não só, você pode pensar, mas foi um milagre no início. Mas Deus fazia milagres constantemente com aquele povo. Ele mandava maná todos os dias para o povo. É pão caindo do céu. Isso não é normal. Ou a coluna de fogo e as nuvens que guiavam o povo pelo deserto, esses 40 anos, isso não é normal. E mesmo assim, o povo duvidava e o povo questionava. Então, a questão que eu queria que vocês entendessem não importa se na sua igreja faz, 500 milagres, se você não tiver o coração transformado, se você não tiver no coração no Senhor, no caráter de Cristo, isso não vai fazer sentido nenhum. Isso não vai fazer sentido nenhum. E talvez a gente esteja achando que as coisas da nossa vida não estejam acontecendo por falta da ação de Deus. E eu creio que quando Pedro estava ali, quando ele estava afundando, eu creio que ele só estava pensando, Jesus está me olhando aqui afundar, naqueles milésimos de segundos. Jesus está me olhando aqui afundar e não está fazendo nada. E, na real, o que acontece é a falta de entendimento. Lá em Oséias diz, o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento, porque tu rejeitastes o conhecimento. Eu imagino Pedro desesperado ali, o vento batendo forte, uma tempestade, né? E uma tempestade no mar é diferente de uma tempestade na terra, não, pastor? É diferente. Deve ser uma coisa desesperadora. Ainda mais uns barquinhos como eram naquela época, sem aparato nenhum. E eu creio também que os amigos dele, os discípulos, também estavam desesperados por ele, né? Estava ali afundando no meio de uma tempestade. E provavelmente estavam gritando ali, tentando ajudar Pedro. E por muitas vezes na nossa vida, a gente também está numa tempestade que tudo parece que vai piorar, que a gente pensa que Deus está olhando e não está nos ajudando, e que as pessoas têm vários pitacos de como a gente pode sair, muitas vezes na melhor das intenções. Mas eu creio que só o Senhor mesmo vai poder pode mudar esse nosso pensamento. E como Pedro devia estar pensando ali naquela hora, né? Como é que dá para andar sobre as águas? Né? Eu já tentei e não está dando. Ou então, se Jesus sabia que eu ia afundar, por que ele me chamou? Ou, sabe, será que ele vai me salvar? E eu acredito que a esperança de Pedro era a pior possível. Como eu disse, Jesus estava ali olhando para ele e não estava salvando ele. Se Jesus não estava salvando ele, então qual era a esperança dele, né? E sabe, quantas vezes eu olhei para coisas e pessoas e pareciam realmente nessa situação de Pedro, ou até eu mesma, que parecia que estava tudo ao meu redor acontecendo e parecia que Jesus não estava me vendo. E como eu disse para vocês no início, Pedro e os discípulos não sabiam o que ia acontecer. Eles não tinham o spoiler que a gente tem aqui no capítulo de Mateus. Eles não sabiam o que ia acontecer. Se Pedro ia morrer, se Pedro não ia morrer. E, sabe, a gente sabe que deu tudo certo para Pedro. Glória a Deus. A gente sabe que deu tudo certo para Pedro porque a gente olhou para o final do capítulo. E talvez hoje na sua vida você pode estar pensando que não sabe se vai dar tudo certo, se você vai afogar, se Jesus vai te salvar. Mas, assim como aqueles discípulos não sabiam do final do capítulo deles, você também não sabe o final do seu capítulo. E no final, Pedro foi salvo. Eu creio,
pela fé, que você também vai ser salvo dessa situação. E Jesus vai, por mais com todas as dúvidas ali de Pedro, Jesus vai, mostra que ele é mestre, que ele ensina Pedro em todas as situações, que ensina os discípulos em todas as situações, mas também mostra que ele é salvador, que ele pode te salvar de qualquer problema, de qualquer cilada, Jesus pode te salvar. Jesus tem total controle da sua vida, tem total controle da minha vida. Ele sabe quantos fios de cabelo tem na nossa cabeça, ele sabe a nossa alegria, ele sabe a nossa dor, ele sabe de todas as coisas. Ele sabe até aquelas músicas que a gente canta no chuveiro, sabe? E que bom que Jesus me ama, porque eu não me amaria. E Deus não dá um fardo maior do que a gente pode carregar. Muito pelo contrário, quando a gente acha que não tá dando, ele vai lá e capacita a gente para as batalhas, ele fortalece a gente. E Jesus sabia já, antes de tudo isso acontecer, o que ia passar na mente de Pedro. Ele já sabia de todas as coisas. E pensa comigo, às vezes a gente fica jogando Pedro como homem de pequena fé. A gente olha para Pedro, podia ter confiado mais e tal. E ele pode não ter andado uma maratona ali com Jesus. Ele pode ter dado só 2 passinhos. Mas ele deu 2 passinhos com Jesus. Imagina se ele fosse igual aos outros discípulos e tivesse ficado no barco. Se ele desse ouvido às dúvidas dele e aos questionamentos que estavam na mente dele antes mesmo dele sair do barco. Ele teria ficado paralisado ali por elas. Ele não teria vivido essa experiência incrível com Jesus. Afundou. Mas ele foi salvo por Jesus também. E daqui a gente tira maravilhosas lições. Que o primeiro é, não deixe que as suas dúvidas e seus questionamentos te paralisem. Não bote eles num lugar que eles não têm na sua vida. Isso pode acontecer de você ter dúvidas e questionamentos, porque é normal. Mas não deixe que eles te paralisem. E, sabe, eu sei que Deus sabe de todas as coisas quando criou a Bíblia e escreveu tudo, mas eu queria propor uma hipótese para vocês. E se Pedro tivesse confiado? E se Pedro não tivesse ouvido as dúvidas dele? E se Pedro tivesse crido quanto à esperança? O que teria acontecido? E eu vou pedir para vocês abrirem lá em Romanos, capítulo 4. Versículo 17, a gente vai ler do 17 até o 21. A minha versão é a ARA e eu não sei, talvez fique um pouquinho difícil de entender, mas depois eu encorajo vocês a ler em casa um pouco sobre isso. Esse capítulo todo, Paulo está falando da justificação pela graça e ele está dando um contexto bem legal. Mas vamos ler. Como está escrito, por paz de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito. Assim será a sua descendência. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos e a idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto que ele, Deus, era poderoso para fazer o que prometera, pelo que isso lhe foi também imputado para a justiça. Aqui, Paulo está falando sobre, como eu disse, a justificação pela graça, e é muito interessante esse capítulo porque os judeus têm uma questão com Abraão e falavam que ele era pai deles, né? Mas aqui Paulo fala também da paternidade de Abraão foi pela fé e não por simples linhas genéticas, como é que é o nome? Raízes, árvores genealógicas. Não foi só por isso. O que foi imputado a Abraão foi muito maior do que só a descendência de sangue dele, mas a descendência da fé. Grande velhinho Abraão, né? Ele, com 100 anos, Sara com 90, então
já não tinham mais provavelmente relações sexuais e não dava, né? E provavelmente a esperança... Menopausa já estava... Deu as caras há um tempo, né? E a tempestade... li errado. E, sabe, a esperança para ele para ter filho não era nenhuma, né? Qual era a esperança deles? Mas ele creu contra a esperança. Ele não duvidou da promessa de Deus que tinha feito, porque ele conhecia o Deus que ele cria. E, ao contrário de Pedro, mesmo sem ele ter visto os inúmeros milagres que Jesus fez, ele acreditou. Ele acreditou sem ver os milagres. E bem-aventurados são os que não veem e creem. Isso Jesus falou também, quando ele ressuscitou. E ele creu que o milagre ia acontecer, e isso testifica um ponto que eu falei no início, que a fé não vem vendo as coisas, os milagres acontecendo, não vem. A fé vem de um relacionamento com o Senhor. Abraão conhecia o Senhor, e o Senhor conhecia Abraão, eles eram amigos. A palavra diz que eles eram amigos, e eles se conheciam, e Abraão colocava as esperanças que ele tinha, as esperanças que não eram boas, mas ele colocava no Senhor, e ele cria contra elas. Ele foi chamado de bem-aventurado por isso. E ele conhecia o caráter de Deus, e ele agradava ao Senhor, ele fazia o que agradava ao Senhor, não porque tinha uma lei, não porque ele tinha pais para agradar, ou filhos para agradar, ou uma sociedade para agradar. Ele fazia o que agradava ao Senhor porque ele amava o Senhor, porque o Senhor era amigo dele. E ele sabia que não valia a pena desapontar o melhor amigo dele. E por isso ele creu no Senhor. E a minha palavra não vai ser longa. E se eu puder deixar alguma coisa com vocês hoje, é que Deus é bom. Você pode não ter uma profecia para a sua vida, dada por alguém, ou uma oração que um irmão fez e que falou coisas sobre o seu futuro, ou visão, sabe? Você pode não ter tido essas coisas, mas a Bíblia é a maior revelação de Deus. A palavra é a palavra de Deus. Então, tudo que você precisa, tudo que você já vai precisar um dia, está na palavra de Deus. Não para de estudar. É importante a nossa meditação nela todos os dias. É muito importante. Então, quando você estiver sentindo que as dúvidas estão vindo, que você está duvidando se a sua vida vai realmente dar certo, lembra de lá Jeremias 29. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. E buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. E quando você estiver pensando que você faz tudo errado, que todas as escolhas estão erradas, parece que o Senhor não está te vendo, lembra lá de Isaías 55:8. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. E quando você estiver com o coração ansioso, quantos aqui são ansiosos? Eu sou. Pensa muito do futuro e querendo saber as coisas que vão acontecer, se a faculdade vai voltar ou não, se as coisas vão acontecer, se você vai ter emprego, se você vai ter casamento, se você, não sei, vai ter filhos. Quando você estiver se sentindo ansioso, lembra lá de Mateus 6. Mateus 6:25. Não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Olhai para os lírios do campo, como eles crescem e não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe, amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé. Homens e mulheres de pouca fé. E eu creio hoje, eu creio contra a esperança, como Abraão creu, que a partir de hoje, a gente não vai ser mais homens e mulheres de pouca fé. Eu creio que a gente vai chegar no congresso, que é em início de agosto, crendo com toda a esperança, crendo com tudo que há em nós, que aquilo vai alcançar vidas e que muito mais vai transformar as nossas vidas. Eu creio em homens e mulheres que
que prezam pelo relacionamento com o Senhor e que sabem que o relacionamento com o Senhor que vai transformar eles de dentro para fora. Eu creio em pessoas transformadas que transformam. Eu não quero ser o que o mundo diz para eu ser. Eu quero ser o que Jesus fala para eu ser. Eu quero confiar nele. Homens e mulheres que creem contra a esperança. É isso que eu profetizo para essa igreja. É isso que eu profetizo para essa juventude. Em nome de Jesus. Homens e mulheres que quando olham a tempestade, mesmo com as dúvidas, mesmo com os questionamentos, eles vão e entregam tudo ao Senhor e vão e andam sobre as águas e vivem experiências lindas com o Senhor. Que a palavra do Senhor possa nos transformar. Que a palavra do Senhor possa nos mudar o nosso caráter. Para nós sermos justos e pacientes como era Jesus. Como diz aquela música, né, que todo mundo está ouvindo toda hora. Mas é a palavra do Senhor que transforma, não é o meu querer. É a palavra do Senhor que vai transformar a sua vida, vai transformar a sua parentela, vai transformar o seu dia a dia. Não são as coisas. Não é a pandemia acabar para o mundo melhorar. Não. É você mudar para o mundo melhorar. O mundo não vai se transformar se você não se transformar. Deixa os seus questionamentos de lado. Confia no Senhor. Confia no Senhor como Abraão creu. Confia no Senhor como os heróis da fé creram. Confia no Senhor porque Ele quer o melhor para a sua vida. Ele quer o melhor para a minha vida. Ele é um bom Pai. Ele sabe aquilo que você precisa. Ele sabe da roupa que você quer. Ele sabe de todas as coisas. Ele sabe da faculdade que você quer. Ele sabe do emprego que você quer. E às vezes a resposta é não. Às vezes a resposta é sim. Mas Ele, em todas as respostas, tem o melhor para a sua vida. Mesmo quando parece que Jesus não está te olhando, que Ele está te vendo e que não está fazendo nada. Procura na palavra do Senhor a sua resposta, porque você vai encontrar. Ora, o poder da oração. A gente falou muito nisso no ano passado, se eu não me engano. A oração transforma as pessoas. A oração nos transforma. Não é simples uma lista de desejos para o Senhor. A oração é muito mais para a gente do que para o Senhor. Na oração, nosso coração é quebrantado. A gente entende a vontade do Pai. Então, nessa noite, o que eu queria passar para vocês, para você que está em casa me assistindo, é que o Senhor sabe da tempestade que está acontecendo. E Ele vai de encontro a você. E Ele não só vai acalmar a tempestade, mas Ele vai te chamar para viver uma experiência sobrenatural no meio dessa tempestade. Eu creio nisso. E a gente vai cantar essa música, confiando que o Senhor não vai nos deixar e que as coisas não vão nos abalar, porque nós estamos firmados na rocha que é Cristo. Nós estamos firmados na perfeita rocha que é